pessoal, boa tarde. Boa tarde, vou aguardar vocês entrarem aí pra gente falar de um assunto sério, né? Ontem os áudios vazados do deputado Arthur Duval, que atingiu todas as mulheres do mundo, né? Todas as mulheres do mundo. Então eu como mulher, né? Todas as pessoas de bem jamais vão aceitar tais atitudes, né? Nosso repúdio foi imediato. Lamentável a gente ver cenas como essa. E vocês que acompanham o meu trabalho, a seriedade do meu trabalho, a maneira como a gente atua com responsabilidade, com verdade, com transparência. Venho aqui a público conversar com vocês a respeito desse tema. Eu que sou uma parlamentar, mulher, e que não posso concordar diante dessas declarações tão ofensivas, agressivas por parte do deputado Arthur Duval, que é meu colega na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? O Arthur, que se disse sempre um conservador, um cara de direita, agir dessa maneira, né, com esses áudios vazados. Ele já voltou da Ucrânia, como vocês têm acompanhado aí nas redes, né, e já declarou inclusive a sua renúncia à pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Seria melhor ainda se ele renunciasse também ao cargo de deputado, porque ele não pode, né, estar numa esfera tão importante como a Assembleia Legislativa de São Paulo, né, representando homens e mulheres, representando pessoas, né, e ainda estar nessas declarações absurdas por parte dele. Vocês que acompanham o meu trabalho, nós já estamos conversando com outros parlamentares na Assembleia Legislativa, parlamentares homens que repudiam isso, parlamentares mulheres ainda mais, porque isso foi uma ofensa direta a nós mulheres. Ele dizer que as mulheres que estavam lá na Ucrânia, as refugiadas, né, aquele país que está vivendo em guerra, né, que está passando por tantas fragilidades, aquelas mulheres que estão frágeis, e pela fragilidade delas, pela pobreza delas, que elas se encontram, elas seriam mulheres fáceis. É inacreditável nos tempos atuais, com tanta informação, né, um deputado, um parlamentar instruído como ele, agir dessa forma. Então, portanto, nós estamos analisando com a nossa equipe legislativa e jurídica, também na Assembleia Legislativa, com outros parlamentares, com o presidente da Casa, para que medidas junto ao Conselho de Ética sejam tomadas, né? Que nós estamos pedindo, né? Além da suspensão imediata dele, também que seja analisado o processo de cassação do mandato dele por conta dessas declarações, tá? Nós estamos trabalhando em cima disso, nós, a equipe de outros parlamentares também. E aí me vem assim à mente tantas e tantas lembranças, gente, de fato, quanto, né, as mulheres sofrem esse tipo de situação, né? E eu aqui não vou nem falar de questão de ideológica, né, por parte de homens de esquerda, de direita. Isso acontece muito, gente, mais do que vocês podem imaginar. Eu que estou hoje vivenciando esse universo político, né, a gente percebe claramente, inclusive, isso dentro de siglas partidárias, tá? Isso acontece muito, né? Querem as mulheres participando, ali para preencher aquela cota obrigatória dos partidos, para usar aquelas mulheres para os interesses partidários e depois descartar as mulheres, né? É como se a gente não tivesse o nosso valor, como a gente não tivesse o nosso mérito de conquistar o espaço que nós conquistamos por própria capacidade, né? E eu me sinto assim, né? Eu sinto que hoje eu ocupo uma posição importante na Assembleia Legislativa de acordo com a minha capacidade, por mérito, por trabalho, né? E um trabalho que a gente vem realizando de maneira bastante séria, como vocês acompanham, né? A gente não para, a gente age com responsabilidade, com trabalho, com humanidade. Eu acho que esse é um grande diferencial da mulher na política, né? As mulheres, elas têm um olhar mais solidário, mais humano, mais fraterno, né? Até por conta da vocação que Deus nos deu, né, como mulheres, a vocação maternal que é própria das mulheres. Então a gente consegue trazer esse diferencial para dentro da política, mas não é fácil estar na política num ambiente muito mais ocupado por homens. Eu não diria que o ambiente é machista, porque eu sou respeitada por muitos homens, né? Mas tem sim homens machistas, tem homens sim que querem
impedir as mulheres de galgarem espaços maiores, inclusive dentro da política. Isso acontece demais. Um dia eu ainda vou contar muita coisa para vocês do que acontece nos bastidores da política, né? Porque a gente tenta fazer o nosso melhor trabalho, a gente tenta fazer o melhor pelas pessoas, porque eu entendo que eu represento, acima de tudo, pessoas, famílias, valores, princípios, propósitos, e eu levo isso de maneira muito séria. Eu tenho muita honra de poder representá-los. Só que a gente sabe que dentro desse ambiente existe muita perseguição, muita gente que joga contra. Eu estou me recordando aqui de um caso com o próprio Arthur Duval. Eu não sei se vocês se lembram, isso quem me contou foi a deputada Janaína Pascoal. Quando estava aquela briga toda dentro do PSL, né? E ano passado até saiu uma notícia que eu seria a próxima a ser expulsa do partido. Porque o pessoal do MBL, aí, o Renan, o Arthur, eles estavam indo para o PSL. O Renan já é do PSL, né? Vereador eleito pelo PSL. E o Arthur, ele estava indo para lá para ser um pré-candidato pela sigla do PSL. E eu já estava ali, claro, aguardando o momento para eu poder sair do partido e estar numa sigla que me respeite, uma sigla que me dê independência, autonomia de convicção dos meus votos, dos meus princípios, do que eu tenho de compromisso de campanha. E aí, o Arthur procurou a Janaína, né? Porque a Janaína, vocês sabem, né, é uma força política muito grande, é uma pré-candidata ao Senado, inclusive, né? Ela teve aí mais de 2 milhões de votos. Nunca nenhum homem, nenhuma mulher teve mais votos do que essa mulher na história do Brasil. Então é mérito dela. Ela merece estar onde ela está, né? Agora, ele procurou, tá? O Arthur Duval procurou a Janaína, falando que eu seria a próxima expulsa do PSL, porque eles entendiam que eu era a mais fraca. Usaram esse termo para falar de mim, né? E a Janaína falou assim: Letícia, eles estão fazendo isso porque você é mulher, né? E eu hoje, né, vendo até esses áudios todos, isso já foi ano passado, hein? Isso já faz um tempo, né? E eu silenciei, segui meu trabalho, mas a gente vai guardando essas coisas. Então estou partilhando com vocês, né? É assim que muitos políticos, homens, consideram a gente mulher, né, como fracas, né? Mesmo a gente mostrando toda a nossa força, a força feminina, a força de trabalho, de mérito, de capacidade de chegar onde a gente chegou e de realizar um bom trabalho, que não é apenas chegar, né, em posições importantes, mas é também manter essa posição, né, manter esse trabalho digno, correto e fazendo a diferença na vida das pessoas. Portanto, eu tenho muito orgulho de chegar aonde eu cheguei, tenho muito orgulho de Deus ter me confiado essa missão, tenho muito orgulho de ser a pessoa que eu sou, de não ter me vendido a nenhum sistema político. E diante disso a gente sofre com tantas perseguições de vários lados. Então, para vocês que acompanham, né, tudo isso, a gente está sabendo o que está acontecendo. Ele retirou a candidatura dele ao governo do estado de São Paulo, né, e agora nós vamos trabalhar junto ao Conselho de Ética e Decoro da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, em conjunto com vários parlamentares que já vão assinar em conjunto isso, para que a gente possa suspender o mandato do deputado Arthur Duval, que ele possa ser analisado pelo Conselho de Ética e que a gente consiga essa vitória importante, né? Como uma resposta imediata a esses áudios que ele proferiu, absurdos, com essas mulheres vítimas que estão lá na Ucrânia, passando por um momento de guerra, refugiadas. Ele foi extremamente agressivo, maldoso, uma canalice sem tamanho. Mas esse ambiente que a gente tem vivido é um ambiente cheio de canalhas. E aos poucos esses canalhas vão caindo um por um. Conte comigo, inclusive, para ajudar a mostrar quem são esses canalhas todos, tá bom? Vocês estão nos acompanhando aí. Obrigada. Oi, Antônia, Ivanilda, boa noite, boa tarde. José Santana, tudo bem, gente? Bom, é isso. Eu entrei aqui para falar sobre isso com vocês. Obrigada pelo carinho. Em breve a gente vai estar passando para vocês aqui nas redes sociais. Então divulgue, compartilhe, informe, que às vezes as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. É importante. Nós estamos falando do maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse parlamento tem que dar exemplo, ele tem que ser referência e não pode se calar diante de situações como essa, porque só as declarações dele, além de serem extremamente
sem caráter, canalhas, maldosas, vis, ele também falou de um ponto que é muito grave, que muitas mulheres sofrem no mundo inteiro e no Brasil, que é o turismo sexual, com mulheres. Então ele abordou sobre isso ali de maneira muito tranquila, como se fosse uma coisa muito normal. Pode ser comum, mas não é normal. E a gente não vai aceitar mais esse tipo de posição, né? Nós temos que nos posicionar pelo lado certo, pelo lado correto e fazer a justiça prevalecer. Tá certo, gente? Obrigada pelo carinho de vocês. Acompanhe aqui o nosso trabalho, as nossas redes sociais. E em breve a gente vai estar dando mais informações a partir de segunda-feira, os próximos passos a respeito do deputado Arthur Duval e da sua suspensão, da sua sessão de trabalho, né? Porque ele não pode mais representar a gente na Assembleia Legislativa. Pelo menos é assim que eu enxergo, e acredito que a maioria das pessoas também, acredito que vocês também. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Obrigada, Léo. Obrigada, Edivan. Obrigada, Júnior. Obrigada pelo carinho. Tamo juntos. Jefferson já está falando da questão. Eu não vou falar agora aqui, o Jeff, sobre a questão da concessão da Dutra, mas depois a minha equipe entra em contato com você para tirar essas dúvidas, tá bom? Porque ontem a gente participou da concessão, né, da Dutra, e aí a gente fala disso aqui. Eu vim falar exatamente disso, tá? Sobre essas questões que existe demais, né, de machismo dentro da política, tá bom? Deixa eu ver quem mais está falando aqui comigo. Vocês acham que ele deve ser cassado, gente, o Arthur Duval? Qual que é a opinião de vocês? Opinem aí. Anderson, eu falei não sei que horas que você entrou aí na live, mas falei exatamente sobre isso, né? Um meio político é um meio cruel, né? E ainda foi o que eu disse, ainda vou falar muita coisa do que acontece nos bastidores políticos e as perseguições que mulheres passam dentro desse ambiente, né? E a gente precisa, aos poucos, mostrar todos os canais que fazem parte disso tudo. Aos poucos a gente vai mostrando. Fechou, gente? Fala, Leandro, boa tarde. Cláudio, boa tarde. O vereador Kleber Matheus, Piquete, Letícia, obrigada. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens. Não estou conseguindo acompanhar tudo. Obrigada, Elines. Obrigada, Laurinho. Oi, Francisco, obrigada. Agnaldo, obrigada. Obrigada, vereador Renato. Obrigada. O pessoal está falando que ele deve ser cassado. Então é isso. Nós vamos trabalhar dentro da Assembleia Legislativa para ter um entendimento de tudo e, junto ao Conselho de Ética, tomar as providências. Fechou? Obrigada. Beijos.